Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Nagakun na área. Hoje eu quero falar sobre umas coisas que pode gerar tanta treta em qualquer RPG de mesa que você queira jogar. Os erros da quinta edição de Dungeons and Dragons. Eu sei, o jogo é legal, trouxe muita estabilidade, trouxe mais pessoas para jogar o RPG. Eu dei uma pesquisada que não achei realmente a matéria, mas estima-se que em torno de 50 milhões de pessoas jogam RPG. Hoje em dia jogam Dungeons and Dragons hoje em dia, né? Porém, todavia, contudo, a gente sabe que o sistema de Dungeons and Dragons, ele não é completamente perfeito. Tem suas falhas, tem seus erros. E hoje eu vou listar alguns desses erros que eu particularmente acho que são alguns erros que podem ser corrigidos de uma maneira bem simples para que você melhore a sua jogabilidade, para que as coisas fluam de uma maneira muito mais natural, beleza? Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. O primeiro é que o combate ele é longo e lento demais. A gente sabe, a gente joga, né? Tanto que se vocês forem ver, eu tenho 30 episódios de Dungeons and Dragons e também a gente joga há 7 anos, eu e minha campanha de RPG. Porém, todavia, contudo, a gente começou com uma ideia de campanha de 12 episódios, né? Acabou virando 30 e vai se estender por um bom tempo ainda, eu espero. Só que os combates, eles acabaram se tornando muito longos. Tanto que o último episódio que eu gravei, que foi o 30, né? Eu gravo um pouquinho adiantado os vídeos do meu canal. E, cara, a gente passou 2 horas num combate com uma criatura. Óbvio que eu tento adaptar melhor as criaturas, colocar coisas diversas nela, só que o combate é extremamente lento. Quando a gente começa Dungeons and Dragons, a gente começa lá em nível 1, nível 2, o combate ele é mais rápido, os jogadores têm poucas habilidades. Os hobgoblins, goblins, orcs, as criaturas que você coloca, elas têm poucas habilidades, então é geralmente assim, ele vai ter uma habilidade X, então a tua criatura vai fazer um ataque X. O mago vai usar a mesma magia, o guerreiro vai usar o mesmo ataque, tá? Legal, tranquilo, funciona de uma maneira muito legal. Porém, quando você chega ao nível 8, 9 mais ou menos lá, você sabe que seus jogadores eles vão ter uma infinidade de habilidades que eles podem usar. Então aquela procura por magia, por ação que eles possam executar, acabam matando um pouco o combate. Agora pare e pensa comigo o seguinte, os jogadores então, eles estão tentando resolver o problema lá numa quest principal, um caminho, seja o que for que você colocou, e eles estão enfrentando um dragão vermelho, o dragãozão tá lá preparado para soltar o sopro. E quando eles entram naquele combate, cara, legal, a cena está tensa, pô, é um dragão vermelho que a gente vai lutar, cara, que legal, que fantástico, incrível. Só que à medida que as coisas vão progredindo, o combate vai acontecendo, o primeiro turno acontece de uma maneira muito legal, o segundo já dá uma morrida, entre aspas, porque os jogadores têm que começar a pesquisar o que vão fazer, pensar no que vão fazer. Aquela cena que deveria gerar um impacto narrativo, pá, é um dragão que tá ali obstruindo o nosso caminho para chegar no chefe, seja o que for, acaba se perdendo um pouco devido à demora na procura das ações, tanto dos seus jogadores quanto você como mestre, porque a gente sabe, quando o jogador ele controla uma ficha só, ok, tipo, ele só tem que ver as habilidades deles, mas quando você é mestre, você tem que ficar vendo 2, 3, 4 fichas diferentes, a gente sabe que a coisa demora um pouquinho mais. Então é bem complicadinho isso, a gente sabe, mas tem como melhorar de uma maneira bem simples, beleza? Uma ideia aqui é você começar a acelerar as tomadas de decisões dos seus jogadores, beleza? Como assim? Então você pode pôr limite de tempo para o seu jogador, você tem 1 minuto para fazer suas ações, 2, 3, 4, 5, seja quanto tempo você acha que é viável. Outra coisa é você pedir para os seus jogadores, então, eles já prepararem as ações que eles vão executar, talvez com uma pequena mudança, a gente sabe, adaptabilidade, né, de acordo com o combate, a gente sabe que acontece bastante isso, mas se você pedir para os jogadores já vão pensando o que vão fazer, isso já agiliza também o combate. Outra coisa que você pode fazer, outra solução simples e excelente também, é você colocar que o cenário ele vai mudando aos poucos, pedras caindo do teto, o chão desaba. Você pode pôr também objetivos secundários. A ideia não é vocês lutarem com o dragão, é vocês derrubarem pedras em cima dele, alguma coisa assim. Você pode pôr um limite de tempo, vocês têm X horas para lutar com esse dragão e assim conseguirem progredir na campanha. Você pode mostrar para os jogadores que as consequências elas estão acontecendo durante a luta. O dragão ele bate com o rabo na parede, aquela parede desaba assim, sabe? Ou ele usa sopro e a região ao redor começa a se formar com lava, começa a derreter a pedra, assim, sabe? É bem legal porque eles têm que começar a se adaptar ao combate que está acontecendo ali. Porque um combate rápido não significa necessariamente um combate fácil, significa um combate com ritmo, com as coisas fluindo de uma maneira muito mais natural. A gente sabe que o sistema da quinta edição de Dungeons and Dragons parece muito uma fantasia heróica, mas às vezes quando você está jogando, você dá a ideia desse tempo dos jogadores e eles querem jogar outra coisa. Porque D&D funciona de uma maneira muito fantástica para essa fantasia heróica. Você tem monstros, você tem heróis, e a ideia é eles se degladiarem, se matarem, se destruírem entre si. O problema é que muitas vezes a gente quer transformar o Dungeons and Dragons, adaptar o Dungeons and Dragons para um sistema de terror, uma investigação que esteja acontecendo devido a um ritual que vai acontecer no futuro, uma política brutal, ou mesmo aquela sobrevivência extrema, os combates difíceis, os jogadores estão tipo naquele conceito de Skyrim que eles lançaram no Survival Mod, sabe? E o sistema, então, em si, ele começa a lutar com essa proposta. Lutar, sabe? Os personagens de Dungeons and Dragons, mesmo que você queira colocar essas adaptações,
horror, investigação, aquele conceito mais político, eles acabam se tornando poderosos demais, muito cheios de recursos, eles sempre vão ter alguma coisa ali, uma varinha, seja o que for, e também difíceis de ameaçar. Por exemplo aqui que nós, como mestres, criamos uma ideia de campanha para Dungeons and Dragons com uma pegada de horror cósmico, legal? O tempo vai passando, os jogadores vão se tornando mais poderosos, da primeira à quinta sessão há uma diferença bem grande deles, do nível 1 ao nível 3, por exemplo. Eles já têm magias de cura, detecção sobrenatural, descanso totalmente efetivo, e aquele dano explosivo. O medo que seus jogadores deveriam sentir devido a essa campanha mais de ameaça cósmica começa a desaparecer, porque os jogadores começam a tratar essas criaturas que você coloca, uma criatura X, Y, Z, como apenas um encontro aleatório, algo que simplesmente apareceu, foda-se, tá ligado? Bem simples de a gente resolver. Em vez de você lutar contra o sistema, os jogadores podem fazer isso, você começa a impor algumas regras, vamos chamar assim. Primeiramente, os descansos longos, você pode fazer com que eles sejam mais restritos. Aqui o jogador está numa dungeon, por exemplo, ou o jogador está fazendo alguma coisa. Você começa a colocar ameaças, vamos chamar assim, nada que fuja muito ao sistema, nada que impeça eles de realizar o descanso longo, para que eles realmente tenham essa dificuldade. Toda vez que vocês fazem um descanso longo, vocês rolam um teste, adaptando, né, esse horror cósmico, para ver se vocês conseguem dormir, se vocês não têm um sonho inquietante, assim, sabe? Você também pode limitar o acesso à magia. Beleza, jogadores, ok, tranquilo. Se teu mundo é um mundo de média fantasia, pô, legal, então é difícil você limitar. Mas você pode limitar a progressão de itens. Os jogadores eles podem ter mais dificuldade de encontrar, por exemplo, varinhas, cajados, poções são o essencial de tudo, né? Como uma adaptação desse horror cósmico que a gente está usando como exemplo, você pode aumentar as consequências sociais e até psicológicas dos jogadores. Toda vez que eles encontram esse horror cósmico, essa criatura que não deveria existir, seja o que for, eles devem realizar um teste. E se falhar nesse teste, há uma consequência já naquele turno, naquele encontro necessariamente. Você também limita os recursos dos seus jogadores. É muito mais difícil você conseguir comida, você conseguir outras coisas, se você quiser tornar esse conceito mais cósmico realmente, né? E você também cria ameaças que não se resolvam necessariamente apenas por combate. Você pode pôr puzzle, você pode pôr armadilhas, você pode começar a minar os recursos que os seus jogadores têm. É assim quando surgir aquele combate extremamente difícil contra Cthulhu da vida, seja o que for, Nyarlathotep, os jogadores têm recursos limitados. E principalmente aceite que a quinta edição foi feita para que seus jogadores eles se tornem heróis famosos e extremamente poderosos. Se a proposta para essa campanha de RPG que você está mestrando seja horror cósmico ou mesmo investigação, talvez você possa usar um outro sistema, não necessariamente Dungeons and Dragons, beleza? A gente sabe também que à medida que a progressão de níveis vai acontecendo, a gente sabe que umas classes vão acabar brilhando muito mais que as outras. A gente sabe disso, a gente entende isso, porque a gente joga há muito tempo. Em níveis mais avançados, a gente sabe que os conjuradores, mago, ladino, bardo, seja o que for, eles conseguem resolver qualquer situação usando magia. Quando a situação é de combate, toma Fireball, resolve tudo. Quando é uma exploração, talvez eles precisem abrir uma porta, eles usam uma magia que abre uma porta. Quando há uma interação social, eles podem usar um Charm Person, eles podem usar uma magia de encantamento para o cara falar legal, eu confio em você. Se for uma cena de investigação, eles podem usar magias que vão permitir com que eles consigam enxergar o cenário e consigam enxergar aqueles problemas que tem no cenário. E também a gente sabe que existem aquelas magias de crowd control, né, que é o controle de multidão, que aquilo ali quebra tudo. Então os jogadores estão sofrendo com alguma coisa, tipo uma multidão que for, um mago simplesmente abre uma magia, pá, conjurou todo mundo, fica assim, acontece. Enquanto isso, algumas classes mais marciais, o guerreiro, o paladino talvez, o bárbaro, eles acabam sendo mais enfraquecidos, vamos chamar assim, e acabam se tornando menos requisitados durante a campanha de RPG. A gente sabe então que com o passar do tempo, esse guerreiro que dá 2, 3 ataques por turno, ele vai acabar migrando de uma hora para outra para conseguir alguma classe conjuradora e assim ter mais opções de habilidades. Um exemplo aqui então que durante uma campanha de RPG, né, a gente sabe que o guerreiro ele brilha muito em combate. Dependendo de como seja ele é muito legal. O tanker, bloqueia todo mundo, dá ataques múltiplos, mas a gente sabe que o mago ele faz basicamente tudo. Ele pode teletransportar o grupo para um lugar seguro, ele pode detectar armadilhas, ele pode resolver enigmas mágicos e ele pode controlar aqueles NPCs importantes. Acontece. O tempo vai passando e o jogador, então, que é aquele marcial, aquele guerreiro, ele começa a perceber que ele perde impacto dentro da campanha de RPG, porque ele, o mago em si, ele resolve tudo, enquanto o guerreiro, ele bato. O importante aqui é você criar cenas em que seu jogador, que seu guerreirão, ele possa brilhar. Por exemplo, perseguições, ele está correndo atrás de alguém. Resistência física, ele precisa resistir, levantar uma ponte, seja o que for. Eu sou forte pra caralho.
Ele pode ter uma certa liderança no grupo, ó, vai fazendo isso, influência militar, eles chegam a um exército, então como ele é um guerreiro, ele pode ter uma certa influência, dependendo do nível que ele esteja, ele pode ter uma influência em conseguir informações, em conseguir encontrar um sargento, encontrar um general, isso é legal também. Você pode pôr também desafios sociais baseados na reputação de ser guerreiro. Eu sou um puta guerreiro foda, todo mundo sabe de mim, e aí, o que você vai fazer? Você vai me impedir? Você também cria situações em que a magia ela pode ter um custo ou mesmo uma consequência. Os jogadores estão no lugar, talvez a magia seja proibida. Ou mesmo, as pessoas estão olhando tipo assim, tem um mago ali naquele grupo, tá desconfiado. Então, guerreiro, seu lutador marcial, ele vai se pôr à frente do grupo e vai conversar com as pessoas, vai brilhar naquele momento. Você não mata o conjurador, você faz com que a solução não seja necessariamente apenas conjurar magias. Claramente, né, Dungeons and Dragons tem a questão de pontos de inspirações. E eu, por exemplo, coloco os pontos de inspirações é o seguinte: vocês podem ter um limite de pontos de inspirações igual à sua proficiência. Então, quanto mais jogadores vão fazendo ações legais pra eles, não apenas o conjurador, eles vão ganhando pontos de inspiração. Ah, tive uma ideia legal, resolvi um problema fora da caixinha, sem usar magia. E assim você vai dando recompensas pra ele, que são os pontos de inspirações. Tem no sistema, use bem esse sistema. Outra coisa é que Dungeons and Dragons também tem muitas e muitas regras, e algumas delas parecem até, de certa forma, incompletas, assim. Tanto que eu, quando vou mestrar, às vezes, eu não sei algumas coisas. Tipo, por exemplo, combate aquático, que foi o que aconteceu no episódio 30. Como eu falei, eu gravo um pouco antes dos vídeos saírem, realmente, né? Como é que funciona? Não tem, ele tive que pesquisar na internet. Legal, a gente adaptou, conversou, ficou legal, beleza. Não parece incompleto dessa maneira? Você não conseguir buscar informações de uma maneira tão rápida e tão prática? Tanto que se for procurar algumas informações de Dungeons and Dragons no próprio livro do mestre, você vai ver que tem um trechinho desse tamanho, assim. Legal, tipo, ok, legal. Mas muitas regras ficam a parte da interpretação de você, mestre. Isso dá uma grande liberdade para você. Você pode criar, você pode adaptar a regra da maneira que você quiser. Porém, todavia, contudo, isso acaba abrangindo demais, às vezes, as coisas. E dependendo de como seja, as regras podem acabar sendo diferentes. Por exemplo, para minha mesa, para a mesa do Lebinaldo, para a mesa do Cladrécio e assim sucessivamente. Em certos momentos parece até que o sistema espera que o mestre ele crie, que ele complete aquela regra para que as coisas fluam de uma maneira mais natural. E parece que isso também faz parte da experiência de você jogar Dungeons and Dragons. Desculpa, mas é verdade. Um exemplo aqui, então, que os jogadores estão lutando numa biblioteca. O guerreiro, assim, vamos dar um pouco de brilho ao guerreiro também. Ele olha assim, eu vou tentar derrubar aquela estante de livros em cima dos inimigos, eu consigo? O livro, se você for avaliar bem, ele não explica como resolver aquilo. Como é que eu faço aqui? Será derrubar objetos um no outro? Mas você sabe que se o guerreiro ele for bem sucedido no teste de força, ou seja o que for, você consegue empurrar uma prateleira em cima de inimigos. Não é impossível, né? Você exige um teste. Eu sei que Dungeons and Dragons tem muito teste, mas é legal você exigir um teste nesse momento. O jogador ele vai fazer o teste, se ele passar vai ser muito legal a cena. A estante de livros cai sobre os inimigos, eles ficam soterrados sobre a quantidade de livros. Só que se ele falhar também ele vai ficar... Infelizmente vai acontecer. Só que o grande problema não é esse, né? Você adaptar. O problema é você adaptar agora, por exemplo, o empurrar a estante de livros e chegar 2, 3 sessões depois, o jogador querer fazer basicamente a mesma coisa e você não ter aquela mesma consistência que você teve lá atrás. Você exige um teste diferente, ou você fala pra ele que não dá. Então, tenha consistência no que você propor de regras, o que você adaptar às regras, beleza? Talvez anotar no caderno, bem legal. Eu anoto muita coisa em cadernos aqui, eu tenho caderno em tudo que é lado aqui, eu sempre anoto coisas, ou mesmo como eu jogo no Foundry, eu jogo lá, aconteceu isso, beleza? Bem legal também. Além disso, você também não cria regra detalhada pra tudo, você não vai detalhar cada regra, isso. Você explica aos jogadores aquela determinada regra, aquela adaptação que você está fazendo. A estante de livros é um exemplo legal. Então rola um teste de força, beleza? Você rola um teste de força, caiu em cima dos inimigos são terrados, você pensa em dano, se tiver dano, se não for a ideia do jogo, né? Vou dar dano nos inimigos. Mas consistência, mantenha consistência em todas as regras que você adaptar ou você mudar, beleza? Converse com os jogadores, adapte. Cara, vocês estão todos em conjunto. Talvez algum jogador saiba uma regra a mais que você, não é? O mestre, a gente sabe que não vai saber todas as regras do jogo, mas você adapta ao que está acontecendo. Outra coisa também, falando em regras, é que o sistema cansa a gente como mestre de uma maneira muito rápida. Verdade? Deixa aí nos comentários. Porque a quinta edição, ou mesmo as versões antigas de Dungeons and Dragons, exige que o mestre tenha uma atenção constante em tudo que está acontecendo. Mesmo as preparações que você faça exigem que você pare algum tempo e fale, opa, legal, vou adaptar aqui. Por quê? Você tem que pensar em encontros de combate, você tem que nivelar para os inimigos não ficarem muito fortes, seus jogadores, ou seus jogadores acabarem ficando muito mais fortes que os inimigos. A gente tem que saber improvisar porque a gente cria, hoje em dia, né, a gente sabe que aquela questão de você colocar para os jogadores, vocês vão seguir esse caminho assim, não existe mais. Então os jogadores eles vão escolher os caminhos que eles vão seguir e você como mestre tem que adaptar. Nós temos que decorar as regras, por mais que, por exemplo, eu uso o Foundry, então eu coloco boa parte das regras lá no Foundry, então eu preciso pesquisar alguma coisa, Se você joga presencial, por exemplo, porque os meus jogadores são Telemaco Borba, eu sou de Curitiba, não tem como a gente se encontrar toda semana. Mas, cara, anota as regras, pesquisa regras, então tipo,
fáceis de uma maneira muito legal. Você controla o ritmo do que está acontecendo também. Se o combate está muito tenso, você dá uma quebradinha ali. A gente sabe que a gente adapta um pouquinho para os jogadores acabarem não morrendo. Você também tem que interpretar NPC. A gente sabe que é assim, cara. Tem bastante coisa que a gente tem que fazer também. E claramente, né, na questão de improvisar, a gente adapta certas decisões que você não esperava. Os jogadores tinham que ir pra A, eles acabam indo pra B. Putz, e agora? Entra a questão de improvisação. Eles vão pra B? Legal, você não vai impedir os jogadores disso, você começa a improvisar. Beleza? Um exemplo aqui que nós, como mestres, preparamos uma dungeon linear. Então, eles vão descer uma dungeon, por exemplo. Então, caminho aqui do A pro B, tem que ir por essa escada, do B pro C, tal. Você monta um negócio bem legal e fala, cara, pô, ficou legal. Só que o problema acontece quando os seus jogadores eles pensam numa solução bem viável, uma solução que está dentro do jogo, e eles falam o seguinte, pô, a gente vai pular daqui e vamos para a metade da dungeon porque a gente consegue fazer isso. Pô, legal. E assim, né, você preparou tudo, tipo os encontros, você preparou aqueles inimigos para desgastar os jogadores ao pouco, fazer com que os recursos sejam gastos, nem que tudo, né. Só que a partir da metade da dungeon, como metade da dungeon morreu, vamos chamar assim, você tem que começar a improvisar as coisas que vão acontecer, você tem que adaptar o que está acontecendo agora para que os jogadores não fiquem extremamente overpowers na hora de encontrar aquele vilão que você colocou dentro da dungeon. E você tem que mostrar que há consequências reais para os seus jogadores no momento que as coisas estão acontecendo. Vocês pularam metade da dungeon? Ok. Porém, todavia, contudo, alguém acaba alertando os inimigos acima, né? Coloca um monte de inimigo ali através do sistema de alarmes e agora esses caras estão atrás de vocês. O que vocês fazem? Rola a iniciativa. Então, mestre, a solução é relativamente simples. Você para de tentar controlar tudo. Nós, hoje em dia, né, eu, por exemplo, eu crio situações em que os jogadores eles vão seguir por um caminho X, eles vão atravessar a floresta. Eu crio cenários, encontros, seja o que for, que eles possam encontrar na floresta. Então, tipo, pode acontecer deles não encontrar nenhum. Eles simplesmente vão viajar da cidade A para a cidade B e não encontrar nada. Mas pode ser que eles encontrem algo no caminho, que eles se desviem no caminho. Então você pensa numa solução, pensa num problema que possa vir de encontro a eles durante essa viagem. Você também reutiliza recursos que você não usou no passado. Você prepara uma cena de combate, aquela cena não aconteceu. Você pega aquela cena, você readapta, reutiliza aquela cena talvez com outros inimigos ou mesmo destes inimigos que você preparou muito mais fortes. Também improvisamos menos detalhes desnecessariamente. Tipo, pensamos no NPC, ele tem tique, eles estão na viagem, eles vão encontrar. Cara, tipo, dá uma segurada, calma, respira, tudo tranquilamente, beleza? Você também aceita aquelas soluções inesperadas. Os jogadores eles foram de A e B, como eu citei. Só que, pô, cara, eu não quero, vou pagar aqui, porque deve ter um teletransporte, vou pagar uma carroça, a gente consegue fazer a viagem. Beleza, aconteceu. Você consegue ganhar tempo de uma maneira muito tranquila, sem que os seus jogadores fiquem, meu Deus, vamos viajar. Beleza? Outra coisa que você pode fazer também é dividir a responsabilidade narrativa com os jogadores. Você usa a criatividade deles para descrever a cidade, descrever os NPCs. Eles podem até criar NPCs para você, que é muito legal. Você só adapta aquele NPC para a campanha que está acontecendo. Assim, você não precisa carregar o peso da campanha inteira sozinho. Você divide com os jogadores, ajuda também a melhorar a campanha e faz com que os jogadores sintam importantes no que está acontecendo. A gente sabe também que o jogo ele escala mal à medida que os jogadores vão ganhando níveis. Putz, acontece bastante. Quando eles estão em nível 1, as coisas são simplesmente mais fáceis. Você põe Goblin, Orc, estão no meio daquele combate, e legal, beleza. Só que à medida que os níveis vão passando, eles vão se tornando cada vez mais poderosos, surge um grande problema. Então você coloca um determinado obstáculo. Você tem que viajar daqui pra cá. Pô, é longe pra caramba. Como que eles resolvem isso? Teletransporte. Um dos jogadores caiu, reviver os mortos. Nós precisamos atravessar daqui a aqui. Magia, pra cá, midstep, seja o que for. Dimension Door, interessa, eles conseguem passar de um ponto para o outro. Precisamos chegar no lugar alto, voar. Por exemplo, na minha mesa tem o Icarus, que ele tem uma bota de voo desde o começo. Agora o Cine conseguiu uma vassoura de voo. Então são problemas que são facilmente solucionados pelos jogadores. Tá no jogo, tá ali para usar, ok. Só que você começa a adaptar aquilo para que não seja tão fácil para eles. Os jogadores também eles conseguem anular os desafios ambientais que você coloca. Beleza, tá acontecendo uma nevasca. Beleza, alguém usa uma magia, se protege, acabou, espera simplesmente a nevasca passar com uma magia que eles conseguem se proteger. E para isso eu tenho uma solução, que é basicamente áreas de magia morta, roubada de Forgotten Realms e roubada de Final Fantasy XII. Os jogadores chegam no lugar, ok? Há uma área de magia morta naquele lugar. Puta que pariu, e agora o que a gente faz? Eu tenho uma tabela, toda vez que eles fazem alguma ação, eu rolo naquela tabela. Se eu vou conjurar uma magia, legal. Então a magia funciona ou não. Vai ter um efeito diverso, vai atingir um inimigo, vai atingir o aliado. Então você cria situações em que os jogadores eles têm que pensar, putz, e agora o que eu faço, cara? Putz, se eu conjurar magia, a probabilidade de eu acertar os caras ali. Porque o mundo, ele pede aquela sensação de perigo, porque nada, para os jogadores parece impossível. Teletransporte, atravessar paredes, voar, passar por um mar de lava, então nada é impossível para eles. Um exemplo aqui que no começo da aventura, lá no nível 1, 2, os jogadores precisavam atravessar uma montanha, aquilo era um desafio extremo, eles não podiam fazer barulho, eles não podiam fazer descansos longos ali, então tipo os combates eram extremos ali, eles tinham que fugir de algumas criaturas, só que à medida que o tempo vai passando,
eles vão progredindo, ganhando níveis. Esse tipo de travessia acaba se tornando nada para esses jogadores. A exploração daquela ou de outra montanha simplesmente desaparece, porque tudo é uma solução muito rápida para eles. Ah, ok, encontramos inimigos, Fireball, encontramos inimigos, Cone of Cold. Tudo de uma maneira muito simples. Eu não quero lutar, pô, beleza, Dimension Door, 500 feet de distância. O cara fica tipo, cadê os caras? Invisibilidade, tudo de uma maneira muito fácil de ser resolvido por eles. À medida que os jogadores vão ganhando nível, vão ficando mais fortes, você começa a tirar obstáculos físicos para esses jogadores. Você começa a criar dilemas morais, consequências políticas, ameaças sociais, guerras são legais pra caramba, decisões impossíveis para ele ou salvar A ou salvar B, e também conflitos ideológicos. Porque o poder físico ele não resolve problemas humanos de uma maneira tão rápida e tão efetiva. A gente sabe que muita gente usa Dungeons and Dragons pra tudo basicamente. Você quer adaptar outras coisas, você quer colocar na investigação, seja o que for, como eu falei, você consegue realmente colocar aqui em Dungeons and Dragons, você consegue adaptar. Só que o problema realmente é que você pode usar outros sistemas para adaptar essas coisas. Você quer um sistema de horror cósmico? Joga um Cthulhu da vida. Você quer uma questão de intrigas políticas, cara, vai pro vampiro, vai jogar uma coisa assim, entendeu? Você quer uma dificuldade maior nesse sistema de fantasia heróica, joga Dungeon World, joga outras campanhas, joga outros sistemas que vão acabar ajudando você muito mais do que você adaptar Dungeons and Dragons para que as coisas aconteçam. Eu particularmente adoro a questão do D20, né, que é o sistema D20 que eles usam. Acho muito legal. Por exemplo, eu criei sistemas, né? Eu tenho uns sistemas que eu estou tentando adaptar, mas não consegui terminar ainda por falta de tempo, em que eu uso o D20, não o Dungeons and Dragons. O sistema D20, com o dado D4, D6, D8, 10, 12, 25, 36, 12 mil, entendeu? Um exemplo aqui, então, que os jogadores se reúnem com o mestre, eles querem jogar algo diferente. Eles querem jogar uma campanha mais focada em sobrenatural, investigação, seja o que for. Você sabe, né, como mestre, que a questão de Dungeons and Dragons não se adapta bem para esse sistema. Então use algo que realmente faça que os jogadores eles se sintam muito mais tensionados a jogar outra coisa, né? Porque Dungeons and Dragons, por ser uma campanha heróica, ela vai fazer com que o sistema trabalhe de uma maneira totalmente contrária ao que você precisa. Você quer criar tensão numa cena, né? Tem magia, então a magia pode acabar com a tensão na cena de uma maneira muito rápida. Você quer permitir que os jogadores façam investigações, então os jogadores podem controlar mentalmente alguém, ou pode ler a mente daquela pessoa e descobrir as informações necessárias. Ah, a gente vai encontrar um horror cósmico da vida, uma criatura sobrenatural, um morto-vivo, um fantasma, seja o que for. Os jogadores podem ter proteção contra efeitos de medo, e isso acaba quebrando a narrativa que você está tentando contar para aquela campanha. Antes de começar qualquer campanha de RPG, você para e pergunta para os jogadores: a gente vai jogar o quê? Vamos jogar XYZ, legal, tranquilo. Aí você para e pensa: eu consigo adaptar a quinta edição para isso que eu preciso? Se a resposta for sim, você procura um sistema diferente. Algo que vai ajudar muito mais você e seus jogadores na imersão dessa campanha, nessa história que você queira contar. Beleza? É bem simplesinho, é bem fácil. Você consegue adaptar, procura outro sistema. Eu sei que às vezes você tem tudo na cabeça. Como eu, por exemplo, eu gosto da quinta edição porque eu já tenho boa parte das coisas na cabeça. Então, tipo, pá, legal. E ter que ler outro sistema, você ter que entender as regras do sistema, eu sei que é cansativo e exaustivo, porque você vai ter que ler um novo sistema. E aquilo ali dá uma quebrada legal, porque, pô, você vai ter que ler um novo sistema, entender as regras, pensar no que os jogadores podem fazer ou não podem fazer, né? A gente sabe que é cansativo, mas é totalmente recompensador. Vai por mim. Outra coisa também é a questão do sistema de morte de Dungeons and Dragons. O jogador está naquele combate, pá, porrada, monstro, pá, o jogador cai, sangue, dá pra ver a alminha dele saindo pela boca, assim, né? Só que acontece, o jogador ele cai, né? Ele é ressuscitado com uma magia, ele volta à vida, vamos chamar assim, com uma magia de cura. Ah, recuperei 30 pontos de vida, legal. Aquela falha de resistência à morte, né, que o jogador estava rolando ali, rolando para não morrer, simplesmente desaparece e é facilmente resolvida no quê? Um descanso longo. Ok, descanso longo, aconteceu, o jogador recuperou pontos de vida, tô bem de novo, tô legal, fantástico, maravilhoso. Cara, eu particularmente acho isso muito chato. Eu já conversei com meus jogadores e a gente adaptou uma regra pra isso. Então se o jogador ele baixou os pontos de vida a 0 a primeira vez, pô, legal, aconteceu. Pode acontecer, a gente sabe que níveis mais baixos é mais fácil. Só que acontece, quando ele volta à vida, ele volta com uma falha automática. Ah, mas que maldade. Porque Dungeons and Dragons, tipo, pô, é legal, uma campanha heróica, mas pô, toda vez que o jogador vai lutar, ele chega a 0 pontos de vida e não tem um peso realmente narrativo, nada acontece, pô, ele vai continuar naquela, ele não vai pensar na própria segurança. Caí, voltei. Cara, não tem peso. Porém, todavia, contudo, eu conversei com meus jogadores, por exemplo, a gente está adaptando isso, que há certas magias que conseguem fazer com que esse efeito de resistência à morte desapareça. Por exemplo, o Greater Restoration, ou se o jogador ele realmente morrer. Ao invés de usar um Revivify, usar uma magia de nível mais alto, de ressurreição, ele anula totalmente isso. Por exemplo, uma magia de nível 7, pô, anulou, você não volta com essa falha de resistência à morte.
Bem simplesinho, beleza? Como eu falei, eu sei que não é o melhor sistema do planeta, não é a melhor coisa que acontece, mas há um peso, há uma dificuldade dos jogadores. Putz, estou no meio daquele combate. Se eu chegar a 0 pontos de vida, putz, meus companheiros, eles estão ferrados. Porém, se eu chegar a 0 pontos de vida também, putz, uma próxima falha eu posso vir a morrer de verdade. Isso é legal, dá um peso. Os jogadores eles não vão lutar toda vez, né? Vamos lutar agora e toda vez eles vão, não tem problema, não vai acontecer nada comigo. Há um peso nisso agora, as decisões deles, eles têm que pensar muito mais, de uma maneira muito mais tática o combate deles também. Manter a vida deles alta, entre outros. Ainda assim, apesar de todos esses defeitos, vamos chamar assim, esses pequenos pontos cruciais, Dungeons and Dragons ele é total e completamente divertido. Eu me divirto toda vez que eu jogo. Se você for acompanhar as sessões, vocês vão ver que a gente dá risada, fala besteira, faz umas adaptações ali, acaba acontecendo coisas totalmente inusitadas. Isso que é legal. Porque a gente sabe que Dungeons and Dragons hoje em dia é tão fácil, ele é facilmente acessível, ele é bem flexível, a gente sabe disso à medida que a gente vai jogando, as sessões vão passando, a gente consegue adaptar algumas coisas muito facilmente para ele. E ele é extremamente satisfatório para a fantasia heróica. Os jogadores eles vão, sei lá, fazer alguma coisa, eles tiram 20 no dado e eles conseguem executar a ação. Porque também a progressão é divertida, você começar no nível 1, nível 2, nível 3, você vai vendo que o jogador vai se tornando mais poderoso. E é isso que faz que o seu herói, que o guerreiro, que o mago, o paladino, seja o que for, ele se torne muito mais poderoso. É você ver que essa progressão torna realmente o personagem bem mais poderoso. E claramente o jogo cria momentos épicos com grande facilidade. O jogador precisa, como eu citei, eu quero derrubar aquela essência de livro em cima do inimigo. Pô, ele foi lá, rolou o teste, foi bem sucedido, cai essência de livro em cima dos inimigos. Eles conseguem fugir, eles conseguem se teletransportar, eles conseguem evitar certos combates. Isso é muito legal para fantasia heróica, funciona muito bem. Porque mesmo depois de todos esses problemas que citei, combate lento, dificuldade em progressão e adaptabilidade, os jogadores eles vão lembrar de tudo que aconteceu de uma maneira muito legal. Então, lembra daquele confronto com o dragão? Pô, foi legal pra caramba, foi difícil, mas a gente saiu bem. Pô, você usou uma magia X que acabou salvando a gente ali. É exatamente por isso, por esses momentos que a gente joga RPG. E Dungeons and Dragons é bem legal, porque como eu falei, ele é acessível, ele é flexível, você pode usar ele pra qualquer coisa. Você quer criar uma investigação? Maravilhoso, vai fundo rapaz, cria investigação, você consegue colocar momentos de investigação. Vou investigar aqui, eu quero buscar rastros, eu quero saber o que está acontecendo nessa cena. Você consegue através de apenas dados e também da interpretação dos jogadores. Caso você não queira focar tanto em dados, a interpretação dos seus jogadores vai funcionar muito bem. No fim das contas, a quinta edição de Dungeons and Dragons, ela não é perfeita, a gente sabe disso. E sinceramente, a gente sabe também que nenhum sistema é perfeito, ele vai adaptar tudo que a gente precisa para um determinado sistema. O problema começa realmente quando a mesa começa a tratar aquele sistema como algo intocável, em vez de adaptar, ajustar e tentar entender como que as regras que tem no Dungeons & Dragons ela consegue se adaptar a tudo que está acontecendo. Porque muitos problemas da quinta edição não destroem campanhas, eles só exigem, por assim dizer, que jogadores e mestres aprendam a adaptar, aprendam a entender o que eles querem para aquela campanha, para aquele sistema em si. Agora eu quero saber de vocês, vocês jogam Dungeons and Dragons, quais são as dificuldades que vocês encontram, quais são as regras que vocês adaptaram para que as coisas melhorem e fluam de uma maneira muito legal. Quem sabe eu consigo usar alguma dessas regras para minha campanha, deixa nos comentários. E se você curtiu o vídeo, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Fica com esse vídeo que está na sua tela agora, nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais, até a próxima, vamos nessa, boas rolagens rapaziada.